Amém. Amém. Glória a Deus. A nossa gincana de hoje, ela fala um pouco sobre o título da nossa mensagem. Mas a nossa gincana hoje é para confiarmos uns nos outros. Amém? Então eu preciso de 4 homens. Pode ser 5, na verdade. Mica, eu vou precisar de você. Mica, Enzo, Nick e Rafa. E eu. Amém? E vocês que estão aí, vocês vão palpitar se vai dar certo ou não. Rafa, você confia na gente? Confia mesmo na gente. Então sobe no altar ali. Vai, velho, sobe aí. Ó, a gincana é o seguinte. O Rafa, ele tem que confiar na gente. Amém? Só que existe algo no final. Se o Rafa confiar na gente, se o Rafa acreditar que a gente vai fazer algo legal com ele, todo mundo ganha. E o que ganha? Eu trouxe chocolate. Então, cada um vai poder pegar um chocolate. Mas o Rafa tem que confiar na gente, amém? E aí a pergunta que vai ficar, o Rafa vai confiar ou não na gente? Vai ou não? Vai? Rafa, então o negócio é o seguinte, você vai virar de costa, eu preciso de um pano. Preciso de um pano aqui das mulheres. Ó. Amarra no olho aí. Eita, tá alto, hein? Amarra no olho aí, Rafa. Melhor você dar uma desfazida. Isso. Mas é para ele confiar bastante na gente mesmo. Tá enxergando alguma coisa, Rafa? Ó, cuidado, dá um micro passinho para trás aqui, ó. Vem aqui, você vai confiar ou não vai? Aí, você tá bem na ponta. O que vai acontecer? O Rafa, para confiar na gente, ele vai se jogar de costas. E a gente vai segurar ele. Então a gente pode fazer inúmeras coisas para segurar ele. Rafa, você vai confiar na gente? Então ó, eu vou pedir para 2 ficarem de cada lado. Alguém quer falar alguma coisa que não vai confiar, alguma coisa que ele não vai conseguir? Vai conseguir? Você acha que ele vai conseguir? Você acha que ele vai conseguir? Você acha que vai dar certo? Carinha de quem acha que não vai dar certo. Vem daqui, né? Aí o Rafa. Amém. Então, ó, para ficar fácil, a gente vai colocar 2 de cada lado. E Rafa, se joga. Tenho. Você confia ou não? É porque eu acho que daí assim? Aí eu acho que assim a gente vai bater a cabeça um no outro. É. E aí, Rafa, vai ou não? Confiou, mas confiou mais ou menos, né? Vai. Então sobe pela escadinha aqui. Então, ó, vai de novo, ó. Vamos ver. Só tem 3 degraus. Pode vir, eu não vou jogar você daqui. Aí, ó, seu pé tá bem na quininha. Você confia ou não? Então vai. Aê! Pode tirar a venda aqui. O Rafa confiou, ou seja, o propósito foi cumprido. Então, Duda, eu vou pedir para você distribuir um chocolatinho para cada. Tem 2 caixas aqui, pode abrir as 2, quem quiser escolher. Homens, primeiro as mulheres, lembre-se sempre. Eu não consigo abrir, esse negócio é muito difícil de abrir. Amém? Eu ia comer a barrinha agora, mas não vou. Depois de muito tempo, teve chocolate de novo que eu trago para vocês. Amém. Glória a Deus. Enquanto a Duda entrega os chocolates, eu quero fazer mais uma oração. Senhor,
Amém? Senhor, nós entregamos esse momento a Ti, Pai. Que essa palavra, Senhor, não saia do meu coração, mas saia do seu coração, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e nós te entronizamos, Pai, para que a sua verdade seja revelada a nós, Deus, e nos mostre, Senhor, um caminho, Senhor, de confiança em Ti, Pai. Senhor, que os nossos olhos possam se abrir, Senhor, e ver, Deus, que maior é o que está em nós, Senhor, do que aquele que está no mundo, Senhor. Mais, Senhor, são os que estão conosco, Senhor, do que estão contra nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Senhor, que nenhum espírito, Senhor, egocêntrico, Deus, que venha ensoberbecer, Senhor, a minha pessoa, esteja sobre mim, Senhor, mas que neste momento a glória e a honra sejam tuas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar então a nossa mensagem. Deixa eu abrir ela aqui. Glória a Deus. E o texto que eu quero iniciar, começar lendo com vocês hoje, é o mesmo texto que a Bíblia usou semana passada. Então eu quero que vocês leiam comigo Marcos 5, a partir do versículo 25. Marcos 5, a partir do versículo 25. E a palavra de Deus diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, repita comigo, ouviu falar de Jesus. Chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? A mensagem da semana passada da Bíblia, ela carregou algumas coisas. Ela tinha o título de Enfrentando a Multidão. E a gente consegue recapitular um pouco dessa mensagem da Bíblia, e eu coloquei 3 pontos aqui. A Bíblia, ela falou sobre não se entregar diante de uma dificuldade. E mesmo quando uma multidão se coloca na sua frente, te impedindo de acessar alguns lugares, ela evidenciou o ponto de você não se entregar diante dessa dor. E a palavra fala que essa mulher tentou, a mulher de fluxo de sangue, ela tentou e gastou todo o seu dinheiro para ser curada. Mas ela evidenciou o ponto de não se entregar em confiar em Deus. A Bíblia, ela disse na semana passada que tudo partiu de quando essa mulher, ela ouviu que o Senhor passava por aquela região. Então ela creu de todo o coração. Ela creu que somente se ela tocasse na borda do manto do Senhor, ela seria curada. Mas principalmente o que foi pregado foi sobre enfrentar as multidões. Em como o mundo, ele se coloca na sua frente para impedir com que nós possamos acessar aquilo que Deus nos deu. Amém? Mas o foco da nossa mensagem hoje é explicar esse processo em Deus. Em como a dificuldade, a confiança e o milagre, eles estão interligados. Essa mulher, ela tinha uma dificuldade. E eu imagino Mateus, uma mente um pouco mais agitada, que essa mulher, ela procurou solução em tudo quanto é lugar. Ela foi e ela procurou médicos, e ela, nos dias de hoje, ela podia ter feito alguns procedimentos, ela podia ter tomado algumas medicações um pouco mais caras, e ela procurou em toda a parte.
Mas então ela só é curada quando Jesus aparece. E ela crê, então foi curada. Então, nessa lógica, nós podemos entender uma sequência de fatos. Primeiro a dificuldade surge, então aparece Jesus, para que aí aconteça o milagre. Mas infelizmente, isso é uma crença limitante em nós. Não é dessa forma que Deus trabalha. Vai bater a porta. Não bateu, diminuiu. Essa não é a forma como Deus trabalha em nós. Ele não supre uma urgência. Deus não dá primeiro uma dificuldade, para que daí algo aconteça, um milagre aconteça. Não. Isso é algo que nós colocamos em nossas cabeças, e que a gente acredita ser assim, principalmente na nossa cultura um pouco mais latina, um pouco mais ocidental. E se essa sequência que a gente acredita de dificuldade, presença de Deus e milagre, nós estamos chamando Deus de um Deus egocêntrico. Nós estamos chamando Deus de um Deus um pouco masoquista, que Ele precisa ver a dor do seu povo, para que então Ele venha agir sobre algo. Mas não é esse o Deus que nós conhecemos, amém? O título da mensagem de hoje é Confiando no Propósito. A nossa gincana hoje tinha um propósito, que era receber o chocolatinho. E o Rafa, por confiar no propósito, na intenção de que nós tínhamos de segurá-lo, ele se jogou, ele se entregou. Mas ainda sobre o texto da mulher sobre fluxo de sangue, nós conseguimos extrair algumas informações desse texto. Possivelmente ela era uma mulher judia, ou mais ou menos conhecia ali a cultura daquele lugar. Era uma mulher em que, pelo menos inserida numa cultura judaica, ela tinha conhecimento, porque ela sabia que ela não podia tocar em alguém. Ela sabia que ela estava cerimonialmente impura para acessar alguns lugares. Ou seja, ela limitou a vida dela de acordo com aquela circunstância. Nós podemos ver isso porque quando ela toca, a palavra fala que ela estava tremendo de medo de Jesus. Talvez porque possivelmente ela já tenha tentado fazer isso com algumas outras pessoas, e as pessoas humilharam ela diante daquela circunstância. Falaram: nossa, você está impura, você não pode habitar no mesmo lugar que nós, você não pode estar no mesmo ambiente que nós. Mas ela teve o cuidado de não tocar na pele de Jesus. Ela sabia na mente dela que se ela tocasse na borda das vestes, ela estaria curada. Mas se você tocasse numa roupa, você estando impuro, tocasse numa roupa, não era você que estava impuro. Não era a pessoa que teve a roupa tocada que estava impuro. Então ela teve esse cuidado com Jesus. Mas nós podemos identificar também que nós também identificamos que Jesus, que confiar em Deus, não foi a primeira opção dela. Nós vemos essa mulher que primeiro, ela uma conhecedora da lei, uma conhecedora da cultura, ela sabia o Deus que residia naquela cidade, naquele ambiente. Mas Jesus não foi a primeira opção dela, Deus não foi a primeira opção dela para o milagre. A palavra fala que quando ela ouviu, ou seja, ela não sabia o que estava acontecendo, e então ela ouviu o boato de alguém falando: olha, esse homem cura, e esse homem está passando por aqui. Então, nós entendemos, as duas coisas que nós entendemos é, primeiro, ela era uma mulher possivelmente judia. A segunda coisa é que Jesus, Deus, não foi a primeira opção dela. Porque ela tentou essa cura diversas vezes e gastou tudo o que ela tinha com médicos. Então, eu acredito que talvez essa mulher, que era uma conhecedora da Torá, conhecia a palavra, conhecedora da lei, mas a dor dela, o sofrimento dela era maior.
Talvez ela comparou Jesus, Deus, e falou, cara, a minha dor, às vezes ela é maior que Deus. Talvez ela leu ali Isaías 40, um dos grandes profetas, e ela leu a partir do verso 12, quem mediu as águas com a concha da mão, ou quem com um palmo definiu os limites do céu, quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes numa balança e nas colinas nos seus pratos, quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Talvez ela leu isso e ela falou, não, Deus, Ele é poderoso, mas não para isso aqui. Não, Deus, Ele construiu tudo, mas talvez não para minha dor. Eu aponto dizer, talvez, que essa mulher, ela viu a grandiosidade do Senhor e disse, cara, Deus tem tantas outras coisas para se preocupar. Deus, Ele tem tantas coisas mais importantes para ver. Mas então, ao continuarmos lendo o capítulo 40, no verso 28 diz assim, será que você não sabe? Que nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor, algumas traduções trazem, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, em que estamos colocando a nossa expectativa? A nossa expectativa é de que Deus haja ou de que algo simplesmente aconteça? Nós estamos esperando em Deus algo que o Senhor coloca que nós não ficaremos exaustos se confiarmos nele, ou nós estamos olhando as circunstâncias através de nós? A expressão, aqueles que esperam, aqueles que confiam, era originado do hebraico kalvá, que significa unir, se pôr junto, pacientemente esperar agindo. Ou seja, o que o Senhor está dizendo a nós é que nós precisamos esperar pacientemente nele, estar unidos a ele diante de uma situação, mas que essa espera não pode ser vazia, que essa espera deve ser acompanhada de um agir, e esse agir, eu subentendo que é um preparar para que algo aconteça, é um estar preparado para que a presença do Senhor, a glória de Deus se manifeste. Mas então, o que é esse confiar? O que é esse pôr expectativa? Em que pôr expectativa? Nós devemos pôr a nossa expectativa na glória de Deus. A nossa expectativa tem que estar totalmente voltada para a manifestação da presença do Pai, amém? Mas para que essa glória seja revelada, só uma coisa gera essa necessidade da glória, é a obra do Senhor. Então, quando a obra do Senhor, ela se manifesta em algo, esse algo, ele manifesta a glória de Deus. João 9, versículo 1 e 3, do 1 ao 3 diz, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então Jesus respondeu, ele não está assim pelo pecado dele, nem pelo pecado dos seus pais, mas para que a glória do Senhor, para que a obra de Deus manifestasse nele. Então, o que está acontecendo conosco?
Por que nós estamos agindo sob demanda? Nós estávamos conversando antes de começar o culto ali fora, e eu perguntei sobre uma pessoa, e o Enzo, desse jeito muito brincalhão dele, me respondeu, ela estava vindo na igreja, conseguiu o que queria, agora voltou para a rotina dela. Cara, agir sobre demanda é você menosprezar o poder de Deus. Agir sobre demanda é você colocar a Deus como um nível de suporte na sua vida. É você falar como se Deus fosse um servo. Quando você olha, você está precisando, você fala, ô servo, vem aqui, preciso de tal coisa. E esse servo providencia. Pela bondade que existe no coração de Deus e pela misericórdia, Ele acaba trazendo essas bênçãos. Mas não é sobre isso que Deus Ele fala conosco. É quando acontece uma dificuldade, em vez de confiarmos e declararmos Jeová Jireh, aquele que provém diante de todas as situações, nós talvez desanimamos até. Nós talvez deixamos abater o nosso espírito. E tudo isso, tanto nós utilizarmos Deus como um servo, quanto o espírito abatido, é porque nós não entendemos uma coisa. É porque os nossos olhos não estão totalmente fixos no propósito de Deus em nós. Então Deus mostra para o lugar onde Ele vai nos levar. E nós olhamos e falamos, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai nos levar para esse lugar. E nós estamos olhando para cá, para o propósito, amém? E então acontece algo aqui, e a gente vira. E a gente devota todas as nossas ações para essa situação. Não é isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós é que sim, nós possamos combater algumas dificuldades, mas os nossos olhos têm que continuar fixos no propósito de Deus. E quando nós tiramos os nossos olhos e colocamos em algumas situações, nós estamos tornando essas situações nossos deuses. Quando nós colocamos alguma dor, alguma dificuldade acima de Deus, nós estamos colocando essas situações numa posição de idolatria em nossas vidas. Porque a nossa visão é uma visão distorcida do plano de Deus. Deus primeiro, Ele anseia mostrar o propósito. Deus primeiro, Ele revela parcialmente a glória daquilo que Ele está direcionando as nossas vidas. Mas e então o Senhor, Ele lança um desafio a nós. Deus, Ele olha e Ele fala, cara, você confia em mim para chegar naquele ponto? E talvez, numa forma emocionada, nós olhamos e falamos, Senhor, nós confiamos. Então nós começamos o nosso processo. E nós vamos andando firmes com o Senhor. E acontece a primeira dificuldade e a gente não se abala. E acontece a segunda dificuldade e a gente já não está tão firme assim. E acontece a terceira dificuldade e aí nós tiramos os nossos olhos do propósito. Porque para nós, nessa visão distorcida, nessa cosmovisão limitante da nossa mente, nós entendemos que Deus não vai ser capaz de suprir o nosso problema. Nós estamos deixando com que o tamanho da dificuldade seja maior do que a glória do propósito. Mas o Senhor, Ele não anseia que nós respondamos assim a Ele. Quando nós lemos que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento, nós temos que levar isso muito ao pé da letra. Porque se não é essa forma como Deus anseia que nós respondamos a Ele, qual que é a forma? Como que a gente consegue então, antes de surgir uma demanda, nós confiarmos no Senhor? Obedecendo, aprendendo. Em Êxodo 13, a palavra diz que
quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Repita comigo: rota da terra dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que, em caso de guerra, não desanimem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Mas olha que conflito a gente encontra nesse texto. A gente pode olhar e falar, cara, a Bíblia não faz sentido. Porque Deus fala, em caso de guerra, para que eles não desanimassem. Mas no outro versículo, no versículo seguinte, diz que eles saíram preparados para lutar. Qual o sentido disso? O sentido é que as lutas em que eles estavam preparados não eram do tamanho das lutas que Deus iria colocar sobre eles. Então Deus faz eles darem a volta, fazerem um caminho de 40 dias. A Paula pode me ajudar melhor, mas se eu não me engano, a rota do Egito, e se eles fossem pela rota da terra dos filisteus, daria mais ou menos 12 dias de caminhada. E eles dando essa volta, deu 40 dias de caminhada. Por quê? Porque Deus faz eles darem essa volta imensa, fazerem 3 vezes, um pouco mais de 3 vezes o tempo do caminho. Porque nesse tempo, se você pega esses primeiros 40 dias, você enxerga que foi aonde Deus mais falou com o povo, onde Deus mais ensinou o povo, onde Deus mais preparou o povo, onde Deus trouxe eles para debaixo da asa e falou, olha, é assim que vai ser, é assim que vai acontecer, é isso que esperam vocês, mas tenham ânimo, porque a glória do propósito vai ser maior do que a dificuldade. Mas então esse povo, mesmo com Deus, o próprio Deus, disciplinando essas pessoas, eles não entendem. Eles vão lá, eles andam 40 dias, e então Moisés envia os espias, e os espias olham e falam, olha, dos 12 espias, só 2 voltam dizendo que a terra era boa, os outros 10 voltam falando, não vai dar, é uma terra de gigantes, a gente não vai conseguir. E então, para que esse coração que não confia em Deus, esse coração com uma visão limitante da situação, não existisse dentro do povo, o que Deus faz? Deus faz passar uma geração inteira de pessoas que saíram do Egito, mas morreram no caminho, porque Deus precisava refazer uma mentalidade do povo. Deus, ele precisava colocar uma mente livre na cabeça do povo. Mas olha que coincidência. Na rota da terra dos filisteus, o caminho da rota da terra dos filisteus, ele terminava em um ponto. Qual é o nome desse ponto onde ele terminava? Canaã. Quando o povo, ele dá a volta no deserto, eles estão rumo aonde? A Canaã. Então Deus, ele estava falando, cara, apesar daqui ser o caminho mais curto, vocês não estão preparados para enfrentar as batalhas. Então Deus dá a volta, vai com o povo e vai ensinando, vai guiando o povo. E então eles se deparam com as mesmas batalhas que eles teriam se tivessem seguido pela rota dos filisteus. E eles mesmo assim não acreditam. Ou seja, a batalha, ela não é uma escolha. A dificuldade, ela não é opcional. A dor, ela vai acontecer. Ela é iminente a nós. Você querendo ou não, vai ser difícil um processo. E nós precisamos mudar essa mentalidade em nós. De que a vida do crente, ela é linda e maravilhosa.
O pastor Lucinho Barreto, ele tem uma frase numa mensagem dele que ele fala: olha, eu não sei como é a vida de vocês, mas enquanto eu estou lutando com uma, já tem outro chegando, eu termino outra e engato na outra, e daqui a pouco tem fila de problema para eu resolver. E cara, é isso. Mas em algo o nosso coração deve estar alicerçado, que é confiar em Deus. É saber que o Senhor, Ele vai sustentar o propósito. É que se Ele colocou algo para atingirmos, esse processo vai ser assegurado por Deus. Porque Deus é um Deus que supre os filhos. Em Jeremias 12, você encontra Jeremias reclamando. E Jeremias, como um dos apelidos dele de profeta chorão, e eu acredito que esse chorão não é porque ele chorava muito, mas porque ele reclamava bastante, e ele estava lá, e ele estava reclamando com Deus, e Deus, como que esse povo é incrédulo, como esse povo é corrupto, como eles se desviam do caminho do Senhor, mata eles, Deus, e cai fogo do céu. Mas a resposta de Deus vem no versículo 5. E a resposta de Deus, o Senhor muito sabiamente, olha para Jeremias e diz: você correu com homens que estavam a pé, e eles te cansaram. Como poderá competir com os que vão a cavalo? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nas densas florestas do Jordão? Ou seja, Deus estava dizendo a Jeremias: meu amigo, eu estou te preparando para um lugar. Parceiro, presta atenção em mim, para de olhar o povo e confia no que eu te mostrei. Porque esse processo não é para você ficar reclamando, não é para você ficar murmurando. Esse processo é para você aprender com ele, aprender com essa dor, e então prosseguir para o propósito. Sabe, a gente tem que parar com essa mentalidade fraca de achar, olhar e falar: não, eu vou passar pelo meu deserto. Meu amigo, se você não aprender no seu deserto, você não sai dele. Ou você aprende com o deserto, ou você morre no deserto. Ou você entende o que Deus tem ensinado no deserto, ou você nunca vai sair dele. E por essa visão limitante talvez de Jeremias, ele recebe essa paulada gospel, essa invertida de Deus. E Jeremias então continua a sua história. Ele continua aprendendo, mas ainda reclamando, mas aprendendo com o Senhor. Continua se capacitando diante de algumas necessidades. Continua aprendendo e sendo discipulado por Deus, para que ele chegue no capítulo 20. E ele diz assim: mesmo quando digo, não mencionarei mais o teu nome, nem falarei sobre ti, é como se um fogo ardesse no meu peito, retido em meus ossos, estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Cara, olha que tremendo isso. Mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de um povo onde se voltou totalmente contra o coração de Deus, ele estava olhando e dizendo: esse povo não merece a chance do arrependimento. Mas o Senhor, Ele me ensinou por esse caminho, e é como um fogo em meus ossos. E vamos além. Vamos pensar na nossa vida fora da igreja. Quantas pessoas eu não conheço dentro da minha própria família que têm promessas de serem mantenedores da obra, que têm promessas de serem pessoas prósperas financeiramente, mas sentam em uma cadeira e ficam esperando o milagre cair do céu.
Quantos jovens, quantos avivalistas tiveram uma visão, um esplendor daquilo que Deus iria fazer, e esperando aquilo deixaram de se preparar. Sabe, cara, Deus olhou para você e falou: você vai às nações pregar o evangelho. Você acha que o dom de línguas vai cair sobre você quando você abrir a sua boca para pegar? Você não acha que talvez nós tenhamos que nos preparar intelectualmente para essa situação? Se você tem promessas de viajar o mundo, trabalhando e tocando pessoas, você acha que isso vai acontecer sem você se dedicar a uma profissão? Sem você estudar, ser conhecedor, ser o melhor daquela profissão? Existe um processo de aprendizado, existe um processo de preparação. Se nós estamos cansados com os que correm a pé, como iremos competir com que estão a cavalo? Então nós precisamos aceitar esse tempo de Deus em nós. Nós precisamos fazer com que esse tempo de preparação, ele seja válido. Existe um avivalista irlandês, eu não me lembro o nome dele, eu sempre esqueço, é alguma coisa McShane. E esse homem, ele morreu muito cedo. Ele pregava o avivamento, ele pregava o arrependimento, mas ele morre, se eu não me engano, com 28 anos. Mas Deus, ele tinha falado para esse homem algo. Na adolescência dele, Deus olha para ele e fala: você será um pregador do evangelho, você será um ministro do fogo de Deus. E então ele se ilude com aquilo. E ele acha que as coisas são do jeito que ele acha que tem que ser. E ele vai vivendo a vida dele. E vai pregando o evangelho, vai sendo um avivalista, mas ele vai deixando a saúde do corpo dele de lado. E quando ele se depara, ele tem 28 anos, ele está com uma doença seríssima. E ele morre. E antes de ele morrer, ele fala uma frase que é muito conhecida no mundo gospel, que é: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, eu matei o cavalo, já não tenho mais como levar a mensagem. O que é isso? É o Senhor mostrando que, apesar da visão, do propósito dele ser estabelecido, se nós não nos prepararmos, ele será cortado, ele será não validado. Então nessa noite eu quero que você curve a sua cabeça e você ore neste momento: Senhor, onde eu preciso me preparar? Onde eu preciso conhecer mais de Ti? Senhor, me relembra, me mostra de novo o vislumbre do Teu propósito, a glória que está no final do Teu propósito, para que o meu coração não venha cair em dúvidas quando as dificuldades acontecem. Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, Senhor, e nós pedimos, Deus, que a Tua presença, Senhor, venha sobre nós neste momento, Deus. A Tua palavra fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu declaro agora, Pai, que sobre cada mente que está aqui, o Senhor traga à memória, Senhor, a glória do Seu propósito, Pai, sobre a vida de cada um. Que o Senhor traga à memória, Senhor, o vislumbre novamente, Senhor, dos lugares onde o Senhor porá essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Já caminhando para o final da nossa mensagem, eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Em 2 Crônicas 13, conta a história de dois reis, que é o rei Abias e o rei Jeroboão. O contexto era que o reino já havia sido dividido, e Abias, rei de Judá, tinha ali as suas duas tribos, e Jeroboão,
que era do Reino do Norte, ou Reino de Israel, ele continha um exército muito maior do que o de Judá. Mas então, Jeroboão, movido por orgulho, movido por um coração idólatra que tinha se voltado contra o Senhor, ele olha para o tamanho de Judá e pensa: eu vou conquistá-los, eu vou tirar de uma vez a descendência de Davi do trono de Israel. Então, Jeroboão provoca uma guerra por território. E o exército de Jeroboão era muito superior ao de Abias. E no meio desse confronto, se você ler aquela situação, você percebe que não há nenhuma voz profética se levantando e dizendo: eis que te digo. Se você ler no texto, você percebe que não há nada sobrenatural do Senhor até Abias ser confrontado por Jeroboão. Mas existia uma certeza no coração de Abias. Abias, ele tinha a certeza que por ele ser um homem devoto aos caminhos de Deus, e ele ser um homem que andava nos caminhos do Senhor, mesmo fisicamente, na área terrena, ele não tivesse condição nenhuma de enfrentar Jeroboão, ele confiava em Deus. Ele sabia que o Senhor ia suprir a necessidade dele, que Deus ia proteger o povo. Esse texto ele já se encontra depois de quando Salmos é escrito, pelo menos algumas partes de Salmo. E talvez, eu acredito que Abias leu o Salmo 125 e disse: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Diante da dificuldade, Abias, ele não se abala, mas ele acredita no Senhor, ele confia, ele põe expectativa na ação de Deus. E no verso 12, Abias, com muita compaixão, alerta Jeroboão, para que não houvesse derramamento de sangue. E ele diz: vejam, Deus está conosco, Ele é o nosso líder, os sacerdotes dele, com as trombetas, farão tocar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Porque nós não agimos como Abias? Porque quando o nosso inimigo se levanta, nós nos amedrontamos, nos acovardamos. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele olha e fala: você vem contra mim com espadas, lanças e escudos, mas eu vou contra você pelo nome do Senhor dos exércitos. Então, nesse meio ali da guerra, Jeroboão ainda tenta tramar uma armadilha para Abias. Ele manda que parte do exército dele fosse pela retaguarda para atacar os dois lados de Abias, tanto de frente quanto na retaguarda. E então Abias se viu naquela situação cercado, não tendo para onde fugir. E o povo percebeu isso. Então toca-se a trombeta de guerra. E a palavra fala que Deus guerreou contra os israelitas, que Deus venceu a batalha contra os israelitas. Cara, não é Deus que luta as nossas, não era nós que lutamos as nossas batalhas, mas é Deus que luta as nossas batalhas. Fisicamente não era possível Davi derrubar Golias pelo seu tamanho e sua destreza em batalha, mas o Senhor, com mão forte, fez Golias cair de frente ao chão. E no verso 18, ainda de 2 Crônicas 13, diz que Judá teve força para vencer, pois confiaram no Senhor.
O Miqueias teve força para vencer, porque confiou no Senhor. O Nick teve força para vencer, porque confiou no Senhor. A Paula teve força para vencer, porque confiou no Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Senhor, assim como Eliseu esteve com Geazi, Pai, com sua casa cercada por um exército inimigo, Deus, que mesmo na posição de Geazi, o seu servo sentiu medo no coração, Senhor, que a sua voz possa soprar em nossos ouvidos, que a sua mão possa curar nossos olhos, Deus, e que nós possamos ver que maior em numeração são os que estão conosco, Deus, são aqueles que nos protegem, que mais poderoso, Senhor, é o teu exército do que aqueles que nos cercam. Senhor, nós entregamos a nossa confiança em Ti, Pai. Nós entregamos, Senhor, totalmente nosso coração no Senhor, Pai. E faça, Deus, com que jamais nos esqueçamos, Deus, da glória do Teu propósito. Que ela, Senhor, seja infinitamente maior do que o tamanho dos nossos problemas, do que o tamanho das nossas dificuldades, porque confiamos em Ti, Deus, tememos o Teu nome, Senhor. Leva-nos, Senhor, a esse lugar de confiar em Ti, Deus.